questão, o que diz a Bíblia sobre jejum, como, né, como os discípulos jejuaram, outro e tal. Vocês também fazem esse tipo de jejum? Não. Não, assim, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele veio para o povo judeu. A gente vai entender, por exemplo, enquanto havia algumas práticas judaicas, quando o judeu fazia jejum, o Senhor Jesus, ele veio, você mesmo não vai ver o Senhor Jesus, ele mesmo praticando. Aí ele falou assim que os fariseus eram mestres, né, nessas questões de jejum. E quando faziam jejum, faziam e queriam que as pessoas soubessem. Para todo mundo ver isso. Né? Então, aí ao longo do Novo Testamento, você vai encontrar, acho que em poucas menções, acho que me fala a memória, no livro de Atos, acerca de jejum. Né? Então a igreja não tem esse ensino nas cartas do Novo Testamento. A gente talvez tenha um livro de transição que é Atos, mas depois nas epístolas você não vê mais menção do jejum. A questão de mandamento. Eu li um relatório sobre, até não está no livro lá dos irmãos lá tal, sobre a questão do jejum. Não é como um mandamento, você vai jejuar para poder adquirir algo, como fosse um tipo de barganha, tá entendendo? Não é de troca, né? Não, algo de troca, porque, como o Mamãe mencionou, no Antigo Testamento era algo mais ou menos sem mesmo. Aí dentro do Novo Testamento não é. E o verdadeiro jejum, o que o Senhor deseja de nós fazer uma separação desse sistema mundano. Aí uma pessoa, eu conheço alguns que dizem que jejuam, mas a vida deles não jejua, a vida deles é mundana. Mas eles gostam de dizer, eu Estou jejuando. chegou na sua casa, você está tomando, não, eu estou de jejum, já é farisaísmo. Né? É farisaísmo, né? Então não há mandamento nas epístolas, ele está dizendo assim, não há mandamento nas epístolas para nós igrejas jejuar. Em orientação, o grande problema das religiões é que eles acampam, muitas vezes, no livro de Atos, eles passam pelo livro de Atos, acampam em Atos, mas não vão nas epístolas. Fazem doutrina no livro de Atos, mas não vão aonde tem instrução. Nós temos instruções ao longo das epístolas que vão perdurar para toda a dispensação da igreja. Então a importância da gente olhar sempre todo o contexto. Então, a gente pegar, por exemplo, uma doutrina ou um texto fazer dela uma doutrina, é o que a gente vê nas religiões. Não vou falar nem só nas denominações. O jejum não é uma prática só. Dentro do judaísmo. Do islamismo. Então, essa questão do jejum é muito mais amplo nas religiões aí do que nessa esfera evangélica. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui em um lugar, eu vi uma mulher vestida de pano de saco. Acompanhada do jejum. Lá em Nínive, vestidos de saco. Deixa eu ver. O nível de chega. A importância de nós conhecermos o tratamento de Deus e as dispensações. Nós estamos na dispensação da graça da igreja. Então, nós pegamos os evangelhos, ainda entra no judaísmo. Não temos a igreja dos evangelhos. A igreja é algo futuro. Edificarei a minha igreja. A igreja só passa a existir a partir de Atos, no dia de Pentecostes, ali para frente nós temos a igreja. Mas para trás nós não temos. Então, muitas práticas ali atrás, elas não pertencem à igreja. É o povo judeu. Então, a gente sabe que o jejum deles, né? Era algo do judaísmo. Algo que os fariseus gostavam de fazer e exibir. Isso, no livro de Lucas, o fariseu subiu o templo, né? Eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Não é mandamento nas epístolas. Agora se você... Não é mandamento. Alguém perguntar que a pessoa está no jejum. Por exemplo, se for se abster de
da alimentação, a pessoa perguntar por que a pessoa come daquele jeito, sem comer. Então, aí é da seguinte maneira. Se alguém fez algo, um propósito dele, mas ele não tem nenhuma promessa, Isso, porque porque o Senhor Jesus falou, misericórdia quer e não sacrifício. Misericórdia quer e não sacrifício. A questão do jejum e votos também, né? Tudo ficou na antiga aliança. Né? O mundo religioso, né, traz hoje, então isso aí não tem diferença nenhuma do catolicismo. a promessa, né? Vou fazer isso, se eu não fizer, eu não posso fazer, né? Se a pessoa... A Bíblia está pregando o evangelho, eu vi até lendo um comentário sobre essa questão aí. Se a pessoa está no evangelho, empenhada, não tem tempo para comer, aí pode acontecer que a pessoa está em jejum, porque às vezes não tem um tempo suficiente para comer ali, tá pregando, tal. Mas não como um mandamento, uma diretriz colocada em pôr sobre as pessoas. Tem que jejuar. Isso não encontramos nas epístolas paulinas. Mas jejuando, Deus vê e responde. Porque Deus não mudou. Como é que é, irmão? Assim, a pessoa jejuando no propósito, Deus responde. Mas entenda bem, nós temos caminhos da oração. Nós temos a oração, por exemplo, a minha oração não vai se tornar mais forte por causa do jejum. É isso mesmo, é isso que a pessoa tem que Tem entender. gente que confia muito, né? Tá no canto aí, Isso mesmo. em nome do jejum, aí Aí isso e A aquilo. minha oração não vai ser mais forte porque eu deixei de comer. É isso mesmo. É porque o que eu tenho que entender também é que o jejuar não é somente obstância de comida. É, porque a palavra Por exemplo, quando o obstância. Senhor Jesus jejuou, né? Ele jejuou, né? Para falar, mas o Senhor Jesus jejuou. Ele foi levado para o deserto. Deserto não tinha muito jeito. Então, diferente de hoje, que as pessoas vêm jejum e quer falar para as pessoas. Ele fez uma pergunta de oportuno. Mas se alguém perguntar, o Senhor Jesus... Está no deserto, como é que eu posso perguntar? Essa é outra questão. Ele ficou, só que assim, o objetivo ali do Senhor Jesus não foi uma obter somente de comida. Se ele foi lá dentro, porque está em comunhão com o Pai. Entendeu? Então, nesse meio aí, tem também a oração, em comunhão com o Pai. Agora, uma coisa também que eu estava falando um pouco agora, não sei, eu estou pensando assim, às vezes as pessoas fazem isso aí para receber um propósito com Deus, não, eu quero receber isso, eu vou jejuar. Só que tem que lembrar de uma coisa, Deus, ele não vai realizar nenhum propósito na vida de uma pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus, ou seja, que está no pecado. Não tem como. Se a pessoa tivesse Deus fazendo não vai. uma moeda de troca, né? Troca do jejum. Deus não vai. Deus vai, porque daria-se o seguinte, que Deus estaria abençoando uma pessoa no pecado, e Deus não faz isso. Mesmo que seja um cristão, que ele quer as bênçãos de Deus, mas se ele está em pecado, como que Deus quer? Daria o cara de Deus estar apoiando o pecado. Deus não faz isso. É como é a mesma questão. A pessoa, às vezes, ele peca e aí ele jejum para cobrir o pecado que ele fez. Acontece Não isso. tem jeito. Simplesmente está perdendo o tempo. E passando fome. É verdade. Tem uma outra coisa a acrescentar? Resumidamente, Então, sobre a questão ainda do jejum, a primeira pergunta, a segunda pergunta ainda é quase na mesma proporção, porque você basear em Marcos, capítulo 9, versículo 29, que diz: e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aí menciona outra vez ao jejum, da qual nós estamos assim, expor as ideias sobre essa questão. Aí você viu aí que falou em oração? E a coisa interessante aí também, notar que antes desse aí, Jesus fala da incredulidade dos discípulos, de não crer realmente. Aí posteriormente falou esta casta, ou seja, um tipo de qualidade, não falou todas, e mencionou por fim a questão da oração também. Então, com esse versículo, eu lhes pergunto a questão sobre o expulsar demônios. Se vocês estão aqui, aí manifestam algum demônio, algo do tipo, sei lá, algo do tipo, vocês expulsam? Quer dizer, nós não ignoramos os atos de Satanás. Mas uma coisa é certa, no ambiente onde o Senhor Jesus estabelece ali a presença dele, não tem lugar para ele? Não tem. Geralmente é onde ele se manifesta, onde ele é convidado. Onde é invocado, e a outra questão também... Se ele é invocado, ele vai. Ele vai. Eu vou ser sincero com você. Nós
não ignoramos, do apóstolo Paulo, nós não ignoramos os artigos de Satanás. Paulo diz, quantas vezes, irmãos, eu quis estar com vocês, mas ele me barrou o caminho. Então, nesse ambiente de congregação, eu não me recordo. Tá vendo? Não me lembro. Agora, se eu dizer para você que eu nunca vi manifestações visíveis disso, aí eu digo, não, eu vi. E nós assim oramos. Essas coisas a gente não põe em mão, essas coisas a gente não faz estradalhaço, a gente ora. A gente, quando Judas diz, Judas fala na epístola dele, Judas faz uma menção, olha para você ver. Acho que em Judas mesmo eu encontro. Isso, eu sei. Faço eu entender. Capítulo 1, versículo 9. Ele falando. O irmão quer que eu leia? Passa Um momento? Ok. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Você imagina um arcanjo. Um arcanjo que conhece Satanás mais do que eu e você. Porque Satanás estava nessa posição lá em cima no céu. Não usou proferir palavras. Agora eu vejo aí gente aí, seres mortais, fazendo muita idiotice aí, não tem o que falar. E querendo usar o nome de Deus. Eu te mando, eu te repreendo, eu te autoria, eu te né? Então, o que nós entendemos é assim, nesse ambiente congregacional, nenhuma manifestação. Já vi manifestação, não nessa proporção aí de ficar orando por demônio, porque nós temos muito mais coisa para fazer do que ficar orando por demônios. Nós temos ido buscar pessoas. E se demônios estão usando pessoas, a gente entende que todo o universo está nas mãos do maligno. Alguns talvez em algemas. Né? Você passa na porta do bar, você vê pai de família atrelado uma garrafa de cachaça. Ali está um demônio, meu amigo. É simplesmente um demônio que deixa de ser livre pensando que ele é livre. Nós passamos na Cracolândia, os endemoniados estão ali. E quando a igreja se reúne, não é para culpar com o demônio, é para culpar com o nome, a pessoa do Senhor Jesus. É isso que deve ser destacado quando a pessoa se reúne. E se ele está lá, em primeiro lugar, então o diabo também não está, né? Tem que vazar. Então a gente não tem. Na verdade, assim, por exemplo, toda a parte, a vida, o período que Jesus viveu, fez seus discípulos, né? Assim, como Judas já estava pelo meio, assim, Satanás já estava dentro de Judas, ou entrou depois, que a Bíblia fala, né? Então vamos lá responder para você na Bíblia. Vamos lá no Evangelho de João 13. isso. Capítulo, versículo 27. o primeiro versículo vai ser bom, né? Também é. Versículo João 13. João 13. Você leu o primeiro versículo? o versículo 1. Isso. Que diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora, Verso 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Só um minutinho. Eu queria destacar que essa ceia aqui não é a ceia que nós fizemos hoje. É a da Páscoa. Está claro que ele não participou dessa ceia que nós chamamos aqui, porque primeiramente que não havia a ceia de constituição para a igreja que haveria. Então o Senhor instituiu, deu as diretrizes, então essa ceia só para então acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Quer dizer, o plano estava aqui, ele teve a oportunidade de mudar de opinião. Mas ele não estava com Jesus? Ele estava. A presença ali poderia ser. Ele foi chamado como qualquer perdido para mudar de pensamento. Oportunidade. Ele veio buscar e salvar o perdido. José é um perdido.
Senhor está chamando Judas com um propósito. Judas, eu posso mudar a história. Porque a história foi ele que escreveu. Mas o Senhor não está preso para a história. O Senhor pode mudar. O Senhor podia colocar vírgula. O filho da perdição não precisa ser ele. Isso. Pode ser outro de fora. Agora vê o 27 aí. E após o bocado entrou em Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Fazer depressa. Então, após o bocado. Muito interessante a gente conhecer a questão, vamos assim dizer, o costume daqueles dias bíblicos. Esse bocado era um pedaço de pão molhado. Quando isso acontecia numa mesa de refeição, você desse um bocado molhado, o Senhor falou assim dos discípulos, aquele a quem eu deu um bocado molhado. Mas nem eles perceberam que era Judas. Judas estava fora de qualquer suspeita. Fora de qualquer suspeita. Ele era o tesoureiro. O Senhor pega aquele bocado molhado e dá na mão de Judas. Isso tem uma aplicação, não quero nem imaginar a dimensão disso. Com esse gesto, Jesus diz para Judas, você vai me trair. Mas você tem que saber que eu te amo. O que come comigo no prato. Então, primeiramente o gesto, para a gente entender que as nossas escolhas determinam o nosso destino. Judas, ele delibera, eu quero ir para o inferno. Deus não mandou ir para lá, mas ele foi. Então, após o bocado molhado, após Jesus dizer, Judas, eu te amo, não há nenhuma reação de Judas. Aí eu estou mostrando para você assim que ele faz a sua escolha, ele determina o futuro. Mateus diz assim, e cheio de remorso. Qual remorso? Tocado de remorso, ele foi se suicidar. Quando nós somos tocados por arrependimento, nós pensamos assim, meu Deus, o que eu fiz? Nós caímos em si, fazendo igual o filho pródigo, levantar-me-ei e voltei para o meu pai. Eu não sei qual que é a razão da pergunta. Eu acho que eu estou entendendo. Ele está dizendo assim, me corrija se eu estiver errado. Como estão todo mundo reunido assim, os irmãos. Pode o diabo entrar ali no meio da reunião, é isso que quer dizer? Tipo assim, por exemplo, tá aqui, nós estamos pregando, aí cai endemoniado. Mas você usou esse texto aqui, Judas não caiu endemoniado. Pronto. Essa que é a questão considerada. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Pois é, exatamente. Mas a questão do expulsar, por exemplo, Paulo estava em a Bíblia fala que ele ia passar, é o servo de Jesus, 16 de Atos. Não sei o que, ó filho ali, né? Para trás do Satanás. Adivinha. Mas aí está, nós temos que entrar no contexto. Era um lugar onde o império das trevas, a cidade de Filipos, Éfeso, ali imperava o ocultismo, todas sortes de religiões. E haviam ali até pessoas que, vamos assim dizer, como aquela mulher que era adivinha, ela passou a seguir Paulo e a dizer, esse que vos anuncia o Evangelho são servos de Deus Altíssimo. Aí Paulo assim, não, já insatisfeito com aquilo que não era o primeiro dia nem o segundo, Paulo volta para ela e diz essas palavras que você falou aí. Ó filho de Deus, até quando não serve de perturbar os santos e resta de Deus? E repreendeu. Tem outra passagem que Jesus foi para Gadareno. Gadareno. Não, eu estou entendendo assim, se tiver todo mundo reunido aqui, vai que acontece, vai passar uma pessoa e quer assistir a reunião, aí cai endemoniado. Qual é a ação? É isso que ele quer saber. Então, estou te falando. Não vamos chamar ninguém, não, nós vamos orar. Mas você pode ter certeza, ninguém vai pôr a mão em ninguém. As situações que eu já presenciei, ninguém pôs a mão em ninguém. E aquela pessoa, eu estava pregando o Evangelho numa cidade de Boa Vista de Aparecida. Eu passei na parte da tarde fazendo um convite, mas um outro irmão, e eu passei por um rapaz, 2 rapazes. Tá. Estou pregando o Evangelho, estou na plataforma, o rapaz entrou aqui na porta, ele botou as mãos para cima
Para mim foi algo que eu nunca tinha visto. Ele instalou todos os ossos que ele tem no corpo. Ossos, essas partes. Depois subiu instalando de novo. Tá, eu estou pregando. Aí ele está vindo. Era um salãozinho pequenininho como esse. Aí eu percebi que houve nas irmãs, especialmente nas irmãs, um certo. Eu falei, não, vamos ficar aqui, todo mundo quietinho. Fica todo mundo onde está. Deus resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para ninguém fazer nada. Aí eu disse, tinha um irmão comigo, ele era um ex-militar, eu falei, não põe a mão nele. Deixa ele quietinho. Nós vamos orar. Eu estava no meio de uma pregação, eu comecei a orar. Eu disse aos irmãos que abaixassem a cabeça e orassem silenciosamente. Aquele rapaz, ele foi dobrando, e assim, ó, encorpando até que ele deitou no chão. Ele deitou literalmente. Aí eu falei, deixa ele quietinho, daqui a pouco ele vamos levantar ele. Eu subi, terminei a pregação, ele olhou para mim, falou algumas coisas e sentou no banco. Sem nenhum barulho. Eu creio dessa forma. Então, essas coisas que eu vejo aí, eu assim, entrevistando o diabo e amarrando o diabo com a mão, isso aí é muito preocupante. Então, o Senhor Jesus, quando ele fazia algo dessa natureza, ele não dava autoridade para o diabo falar. Essas pessoas que fazem assim, que invocam, ou seja, assim, de repente eles começam a falar muito em Satanás e de repente o diabo pega alguém lá no meio deles. Então essas pessoas, eles não são pessoas salvas, né? Eles são pessoas que buscam esses poderes em centro de macumba. Eles estão transformados em pessoas, como se fossem ovelhas, e levam o nome do Senhor Jesus Cristo no meio dessas multidões, derrubam pessoas, levantam, faz toda a parede. Essas pessoas estão lá em centro de macumba. Só para complementar, capítulo 7, versículo 21 ao 23 de Mateus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pronto. Isso, né? Tem que ouvir isso. O Senhor dizer para todo esse contingente de pessoas que estão... Aí essa inserção todos... Oi? Por exemplo, essa inserção, por exemplo... Sem exceção, que está dizendo... É verdade, já fui assim, fazendo campanha, assim, eu, mais alguns outros irmãos, campanha em monte, não, ações em monte, sei o que e tal. Quando a gente chegava, entrava assim dentro de um salão, né, tradicionalmente falado por igreja, né, porque igreja somos nós, aí a gente começa a falar de Deus, né, aí a pessoa cai endemoniada e a gente fala, sai em nome de Jesus, aí o demônio sai. Ou seja, aí eu estou sendo um falso profeta e no caso do irmão aqui, eu, por exemplo, nunca fui no centro de macumba, mas ali eu estou sendo macumbeiro. Essas pessoas que invocam o demônio para derrubar pessoas em centro, eles vão em centro de macumba. Mas, por exemplo, você está lá orando Deus, a pessoa está lá orando... Você tem que ver que dentro do contexto da oração, a pessoa está orando para Deus expulsar demônios, nem demônios tem ali. Mas de onde veio esse poder dele expulsar? O poder vem do céu. Então a gente tem que entender o seguinte, se a gente fugir dos contextos da Bíblia, nós temos que olhar um período, por exemplo, o Senhor Jesus fez milagre para aquele povo judeu, sinais, ele já fala sinais, João fala de sinais. A igreja veio, os apóstolos também fizeram alguns sinais, autenticando que aquilo vinha do céu. Mas a gente vai olhar depois no Evangelho de Marcos, que vocês usam bastante, ou pessoas usam muito, para
para dizer que esses sinais acompanharão o que de crer no seu nome. Então Marcos diz assim, quer ver Marcos 16? Versículo 15. Isso, Marcos. Diz aqui o seguinte: esses sinais, 17, seguirão. Queria que você olhasse aqui o verbo futuro. Seguirão aos que creem no meu nome, expulsarão, mais uma vez, os demônios, falarão Novas línguas. nova língua, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora, a gente olha o verso 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando as palavras com sinais que se seguiam. Agora ele coloca aqui em um tempo passado, se seguiam. Houve um momento na vida da igreja que esses sinais, eles cessaram. E o apóstolo Paulo fala, ainda na carta aos Coríntios, que Coríntios pegou ainda, a igreja em Corinto, eles evidenciaram muitos milagres feitos. E aquilo não tornou aquela igreja espiritual. A igreja mais carnal que a gente tem é a igreja de Corinto. Por exemplo, vou dar só um exemplo, falar em línguas. Acho que você ia perguntar? Uma evidência. Não, mas eu ia perguntar. Uma evidência que Paulo falou assim, ele vai dizer que não é para o fiel, mas para o infiel. Era um sinal dado para os judeus incrédulos. Ele fala um sinal dado para o infiel, que falar em língua não era uma evidência de espiritualidade. Mas pelo contrário, Paulo falou, esse é um sinal de infidelidade. Paulo falou, eu quisera falar 5 palavras na minha língua e ser compreendido, que falar 1000. Quem era Paulo? Paulo era um poliglota. Paulo falava todas, eu creio que se a gente pode falar assim, na língua dos seus dias, o hebraico, o aramaico, o grego, e outras línguas ele podia falar. Mas ele disse, eu quero falar 5 palavras. Então aquela igreja em Corinto presenciou muitos milagres. Vou te dar um exemplo. Paulo está viajando com um homem. Ele viajou com aquele homem provavelmente eu deixei fulano doente em tal lugar. Trófimo. Isso. Eu deixei doente. Agora eu quero te perguntar, Paulo não é o apóstolo? Não é o homem que você falou aí que expulsou demônio, que fez isso? E agora? Ele tem um homem doente. Ele está deixando ele doente. Então, Paulo podia orar por ele, mas não podia mais curar. Timóteo tem um problema de enfermidade no estômago. Timóteo, não beba somente água. Passou a constante dor de estômago. Paulo podia ter repreendido aquela doença. Existe um momento que nós vamos ter que procurar um médico. Existe um momento que tomar um remédio. Existe um momento, eu ainda creio, como disse Tiago, está alguém que for sofrendo, faça oração. Primeira oração. Aí ele fala depois de um dia a pessoa com óleo, com azeite. E esse azeite não é aquela unção que eu chego aqui e passo azeite no rapaz. O azeite é medicinal. Assim como nós temos que entender que naqueles dias não havia a farmácia como tem hoje, com tantas coisas. Então, nesse caso, o óleo lá era algo medicinal e não algo como unção do poder de Deus. Porque hoje o povo até para ungir, Era tipo um remédio, né? Por exemplo, o Senhor Jesus não conta a história de um viajante Isso. que descia para Jerusalém. Ele caiu nas mãos dos salteadores e foi ferido. Aí o samaritano deu para ele vinho. Eu posso ler? Pode, irmão. Capítulo 10, versículo 34, de Lucas. E aproximando-se
atou-lhes as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua carruagem, levou para uma estalagem e cuidou dele. Então o vinho é como que um anestésico. E o azeite como algo medicinal que está falando de ferida. É o óleo. O óleo, o azeite é o óleo. Pode dar um som. Tirando aquela infecção toda e livrando aquele homem de problemas maiores. Então, Tiago falou assim, olha, a oração da fé salvará o doente. A oração, não o azeite. Não o azeite. Que hoje Então, o povo... está alguém entre vós sofrendo? Ele está dizendo, chama os presbíteros. Então, resumindo aqui, então nós estamos falando aqui de curas, de expulsão de demônio. Olhamos o Senhor Jesus naqueles dias com a nação de Israel e os apóstolos realizando milagres, autenticando. A gente vai encontrar algumas coisas acontecendo, por exemplo. Você vai encontrar alguma coisa que aconteceu em Pentecoste em Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos 19. A manifestação de línguas. Isso é interessante, porque dentro do meio pentecostal, chamado pentecostal, tem uma divisão, pentecostal, neopentecostal, já é mais divisão. Diz que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em língua, crossolia, né, do grego, ou seja, falar em língua desconhecida. Pronto, eu queria questionar essa pergunta aqui, né? Porque fala sobre nova língua, falaram novas línguas. Essa nova língua seria idiomas ou seria A palavra nova fala, porque tem dois significados desse texto aí, eu acredito assim, estudando dá para perceber. Existe nova, fala de algo existente. Vai entender? Não de algo que vai ser algo sobrenatural que não existe na Terra. Novo. Por exemplo, você chega para um carro, uma pessoa, um carro novo. Ele está ali, o carro já existe. Ele ganhou um carro novo, mas o carro já existia. Então, falarão novas línguas. Para eles era nova, mas já existia. Ou seja, eram idiomas existentes de outras nações. No caso, as novas línguas eram idioma, as línguas estranhas, o que eles falavam que ninguém entendia, Não. Como o Mara pensou, né, sobre que muitos religiosos falam que falar línguas estranhas seriam línguas dos anjos, só que na Bíblia não existe nenhum canto mencionando isso. Línguas estranhas não é um idioma. Por exemplo, não é um novo idioma. Não, toda língua que a Bíblia menciona é língua idiomática. Esse Não nome existe. estranho, Não tem. Não tem na Bíblia. Que as pessoas falam. Mas não tem na Escritura. A Bíblia não tem. A Bíblia não fala língua São estranha. idiomas que eram idiomas. Se nós olharmos em Atos 2, Vamos lá, Atos 2, capítulo 2. nós temos ali pessoas de todos os continentes. Judeus que habitavam fora de Jerusalém. sacada espada. Atos capítulo 2. A partir do verso 6. Vamos ver o verso 5. Ok. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso é bom anotar aí. Países, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí tem os locais. Então, aí esses dialetos, naquele dia, o Espírito Santo dando a compreensão para se entender uma língua que nunca se havia estudado, mas uma língua que tem sentido. Existente. Existente. Isso. Não é xiriri, 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 lá, 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 e algo que diz assim, e aí, não tem quem não tem um intérprete? Por que tem pessoa que está orando aí falando, não sei o que lá, e diz que sente uma alegria e tal, não sei o que. O que é essa alegria? Não. É uma emoção? Eu não tenho dúvida que o nosso consciente, nós entramos, por exemplo, a língua estranha, a língua chamada aí de alegria, no centro espírita, em outras. A pessoa entra em transe. Rapaz, se você vê uma pessoa que está em transe nesses movimentos aí, você vai ver, você vai ficar horrorizado. A pessoa imita bicho. É verdade.
cai. Então, rapaz, Essa questão de emoção, o cara que está no carnaval, ele sente muita alegria e emoção. Essa é a questão que engana as pessoas. Alegria e emoção. Capítulo 17, versículo 9 de Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O povo se baseia na emoção e esquece da Bíblia. O caso que o irmão aqui quis dizer, que é o que você falou, né? É que ele estava falando, igual ele ali falou também, é que lá, no centro de Macumba, no centro espírita, tem essas coisas do mesmo jeito. É. E aí? É o Espírito Santo? Como é que é? Lá eles ficam endemoniados também. Não significa a pessoa estar leve e ser espiritual. Lá eles expulsam também. Lá eles falam também, tem essas emoções, entendeu? Esse aqui é o grande problema. E aí? Aí nós temos que ir para o que os irmãos leu aí em Atos capítulo 2. Né? Tinha ali aqueles de outras nacionalidades, e eles falando ali, e eles entenderam o que é que ele estava falando. Agora, quando se fala lá que a pessoa não entendeu nada, que edificação que trouxe? então Mas tem uma edificação, né? Que ninguém entendeu. aí naquele dia a igreja já sendo, podemos assim dizer, vamos falar a palavra inaugurada, batizada. Isso, é bom explicar o batismo do Espírito Santo, porque ele talvez não entenda o que é o batismo do Espírito Santo. Não é algo individual, não. Algo coletivo. E já aconteceu uma vez. Aí você também não batiza na água, não. Não, batismo do Espírito Santo é uma coisa, batismo nas águas é outra. Batizamos sim. 120 pessoas reunidas. Senhor Jesus, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então até ali não tem igreja. A igreja vai ser formada neste momento. O Espírito Santo vindo e mergulhando. É Ele que vai mergulhar essas pessoas nele. Então Ele vai batizar essas pessoas, formar um corpo. Então todas aquelas pessoas que tinham crido no Senhor Jesus estão agora sendo mergulhadas e formando um corpo que é a igreja. É como se você pegasse não sei se você já fez bolinha de barro, diversas bolinhas, a gente brincava com bolinha, não tinha jeito fazendo bolinha de barro. Aí de vez em quando elas ficavam feias, nós pegávamos elas, todas que estavam feias, e fazia uma bacinha e mergulhava elas e formava uma nova massa para fazer bolinhas de novo. Nós somos unidos, amalgamados em um corpo, pelo Espírito Santo. Agora, falando ainda das línguas, né? Vamos lá, eu quero citar em 1 Coríntios, capítulo 14. A partir do verso 9. Assim também vós, com a língua, não pronunciardes palavras bem legíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala, e o que falo será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Pois o que fala língua desconhecida, ora para que a possa interpretar. Imagine bem, se ele não é Deus de confusão, ele não é Deus de confusão. Imagine que nós estamos aqui reunidos aqui, temos um irmão japonês aqui, ou um chinês, que é uma língua terrível de entender. Ele ia subir naquela plataforma e falar o que nós íamos receber de edificação. Se ele orasse em voz audível, qual de nós quer falar amém? Nenhum. Quando ele terminasse, todo mundo ficava calado. Ninguém sabe o que ele falou. Aí estão uns caras aí falando um monte de língua aí, que é tão estranho que a Bíblia nem fala dessa língua. Aí todo mundo amém, amém, amém. Ninguém sabe o significado. Vai ficar amém, glória a Deus direto. Tem uma pessoa lá na frente falando, né? Aí fala, sei lá, o diabo está destruindo as vidas. Amém, glória a Deus. Acontece aí. A vida, a pessoa fala assim, eu estou indo para o inferno, fulano tá com câncer, acaba amém. Glória a Deus. Aí ele continua. De outra maneira, que bendizes com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do encontro?
o amém, Aí. sobre a tua ação de graças, diz que não sabe o que diz, Verso 16. porque realmente traz bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Aqui não é língua sem sentido. Sem sentido, é língua Aqui idiomática. Paulo tinha mesmo, ele foi formado aos pés de Gamaliel, aprendeu muitos outros idiomas. Aí ele diz, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aí a diferença. Então, o Senhor está dizendo, a pregação, o ensino, ela tem o seu valor supremo. Então, essa língua aqui não é uma voz desconhecida. Quando eles dizem assim, é voz de anjo, não consegue interpretar palavras de anjo. Então, eu vou te dar um exemplo. Lembra da mula? Balaão, a mula de Balaão. Eu pensando nisso. O anjo interpelou e falou por meio da mula. Meu amigo, foi impossível entender a voz da mula. Eu vejo uma palhaçada aí que a gente não entende nada. Pior que a mula. A conclusão é essa, pior que a gente mula. vê aí coisas aí, né? Então, só se a gente quiser ser ignorante. Ele está falando assim, Paulo está falando aqui para eles. Porque em Corinto, quando esse dom cessou, o dom havia cessado. Agora, entenda bem, que dom que cessou? Alguém que nunca estudou uma língua, interpretar. Uma língua não desconhecida, um idioma. Deus deu essa capacidade naqueles dias para, vamos assim dizer, para a edificação dos primeiros dias da igreja, como um sinal não para os fiéis. Era necessário acontecer aquilo. Eu vou citar 3 exemplos para você. Em Atos capítulo 8. Os samaritanos. Quem são os samaritanos? Um povo totalmente rejeitado pelos judeus. Eles não eram aceitos, os judeus odiavam os samaritanos. Acontece lá. Eles são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, e depois nós vamos lá na casa de Cornélio. Cornélio, quem é Cornélio? Cornélio é um gentio, também rejeitado pelos judeus. Depois nós vamos em Atos 19, os discípulos de João. Conheceis vós o Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Eram só batizados no batismo de João. Aí nós temos essas 3 manifestações isoladas, únicas, nunca mais. Nem de batismo com o Espírito Santo e nunca mais a gente vai ouvir falar de línguas. Falaram em línguas. Não línguas sem sentido. Línguas idiomáticas. Idiomática, nunca mais. Então, o que eu quero dizer? Formando agora, unindo agora esses 3 povos, esses três grandes inimigos. Nós estamos olhando primeiro os samaritanos, Cornélio representando todos os gentios e os discípulos de João representando todos os judeus que haviam de crer. Porque nessa dispensação tem lugar para a salvação dos judeus. Uhum. Então, nós não somos, por exemplo, incrédulos para dizer assim que nunca vamos orar para que Deus, vamos assim, se for havendo uma manifestação dessa natureza maligna, que nós não vamos orar, nós não vamos fazer espetáculo, mas orar nós vamos orar. Isso mesmo. Mas nós não cremos nessas línguas.
Porque as línguas... Não está na Bíblia, essa é a razão principal. Porque a gente tem que crer que é uma coisa que está na Escritura, tem que crer. Crer em coisas exteriores, pensamentos, emoções que não está na Escritura. Isso é um grande perigo. No caso do Eliseu, que ele quer também tirar a questão do batismo, né? Batismo no Espírito Santo. Só aconteceu naquele dia. O Espírito eu Santo quero que você olhe comigo, 1 Coríntios 13. É porque é isso que tem que... Porque o batismo existe... Eu falei 13, mas é o 12. É o 12, 14. Olha, é 12, perdão. Capítulo 12, isso mesmo. Capítulo 12, versículo 13. Pode ser até antes, se quiser. 13. Isso, fala do batismo. Aí ele diz assim, no 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Aí, ó. formando um corpo, que é judeus, que é gregos. E que você olhasse, o apóstolo Paulo está escrevendo, todos nós, Paulo coloca ele lá no Pentecostes, mas ele não está lá. Ele vai ter muito depois. O Pentecoste, aquele batismo, o Espírito Santo vindo inaugurar um corpo, vou falar inaugurar, batizar um corpo, formar a igreja, chama Pentecoste. Pentecoste porque era por ocasião da festa, da colheita, tem esse nome, 50 dias depois da ressurreição. Aí, agora nós estamos olhando aqui, tem que você olhasse, depois ele vai dizer assim, ó, formando um corpo, que é judeus, que é gregos. Agora, no dia que você converte ao Senhor, ele fala que é servo, que é livre. E no finalzinho do versículo, e todos temos o quê? De um Espírito. Agora ele está dizendo aqui, Eliseu, de uma experiência pessoal sua. No dia da minha salvação, ele fala da minha experiência individual. Beber aqui é aquilo que acontece com aquele, individual, quando eu ouço o Evangelho. Aí agora eu sou levado pelo Espírito a me unir com um corpo que já existe. E um bom exemplo também é a questão que Jesus morreu pelos pecadores. Naquele tempo, Jesus morreu por aquelas pessoas. Quando você crê aqui, você já toma posse da mesma promessa que foi salva aquelas pessoas do primeiro século. O batismo aconteceu lá. Quando você crê aqui, você é incluso neste corpo. Para ter batismo, precisa o elemento, a coisa para poder emerger. Existe o batizador e existe o indivíduo para ser batizado. Então, Jesus é o batizador, batizando no Espírito Santo, no Pentecoste, e a igreja é o elemento que foi imerso nesse corpo. Pronto. Então, aqui nós temos então essa base fundamental, que Pentecoste uma única vez, não se repete, não tem batismo depois. Uma pessoa, você não pode ter mais uma pessoa, mas ele pode ter mais de você. Isso. Vou te dar um exemplo. O Espírito Santo veio habitar na sua vida, te selou, te comprou. Na medida em que você dá lugar a ele, ele ocupa o espaço da sua vida. Porque há muitos espaços da nossa vida que nós dominamos. Aí, na medida em que você, o apóstolo diz lá em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento, não é opção. Bota aí, dá certo. E não é para um grupo, é para todo salvo, esse enchimento. Então, esse enchimento do Espírito Santo, ele só acontece na minha vida, não é por um estado de êxtase, é por um momento que eu vou entrar e de repente vai acontecer. Não. O Espírito Santo vai ocupar parte da minha vida como Senhor da minha vida, Senhor. Quando eu der lugar a Ele, ele não vai violar, Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele respeita os meus direitos. Aí, o que a gente vê? É um contrassenso. A gente olha um contrassenso tão grande hoje. Pelo menos na minha experiência fraca lá, assim, na minha experiência fraca, eu vejo muito barulho, mas pouca essência. A questão da essência sempre enfatiza, a essência. Essência. A vida como um todo, a vida sendo colocada no dia a dia. Então, estamos olhando aqui que aquele Pentecostes que aconteceu lá em Atos 2 foi único. Pronto, batismo. Depois, olhamos Atos 8,
Atos 10, Atos 19, nunca mais. Você não vai achar nada nas epístolas. Nenhum mandamento para que, meu filho, assim, quando você não falar em língua, você não vai receber. Eu tinha um cliente, eu trabalhei como cabeleireiro, tinha um cliente que era um amigão. Eu até cria que ele era um salvo mesmo. Nós sentávamos para conversar e ele falou: irmão, eu estou aguardando ser batizado com o Espírito Santo. Porque eu tenho um cargo me esperando lá, mas eu só vou ser lá no dia que eu for batizado. Tinha uma pena dele. Falta de conhecimento. Um homem de caráter, um homem. Então a gente vai e se escraviza. Escraviza pessoas. O Senhor não nos chama para ser escravo do sistema. O Senhor nos chama para servir Ele. Você com toda essa força, meu filho, vigor, capacidade. O Senhor nos chama para fora desse sistema, escancar esse mundo para nós aí, ó. Vamos unir forças, vamos pregar o Evangelho, não um sistema religioso que nos atrela a coisas que os olhos podem ver. E são enganos. Enganos. A gente vê enganos e os donos das religiões se tornando megas mais ricos. Não é? É duro a gente ter que olhar para essa realidade e nos fazendo prisioneiros, fazendo prisioneiro uma massa, porque é assim, eles precisam sempre ter coisas para ver, e eles são mestres em criar situações, porque precisam alimentar, essas coisas têm que ser alimentadas, então, eu entendo as suas perguntas, e até acho que elas são mais sinceras. São sinceras, eu entendo assim, você não está fazendo pergunta para nós aqui para nos testar. Então, talvez a gente nem consiga talvez responder na altura do que você está querendo. Talvez na própria experiência, na caminhada, ele vai deparar com a situação. Eu entendo que eu falei lá para você da questão do que eles buscam os poderes, na África ainda mais. Vamos lá. E a questão de ter acontecido com você alguma coisa desse tipo de tal, de se manifestar, então é já por causa da crença deles, tá entendendo? Por causa eles gostam de brincar. Uma vez eu avisei um irmão, ele estava acontecendo umas coisas com ele, e aí no final do dia ele ficava repetindo, porque aconteceu isso comigo. Eu falei, olha, cada vez que você reclamar disso, já vai fazer de novo. Então, tá entendendo, Quando a pessoa invoca muito, porque quer ter poderes para expulsar, então ele vai estar sempre brincando com a pessoa. O que eu vejo isso aí, essas manifestações, eu não vejo nenhuma libertação verdadeira. As pessoas continuam no pecado, no adultério, na prostituição, e assim essas pessoas são escravas tanto de Satã quanto dos líderes que querem se amostrar, se achar poderosos, como se expulsar demônio fosse algo do elevio grande espiritual. Eu conheço pessoas assim. Alguma mais dúvida aí? Uma pergunta? Sobre a questão de línguas, muitas pessoas falam que falar o sarau, não sei o que lá, seria, se falar só por falar, seria uma blasfêmia. Capítulo 12 de Mateus 31, o que seria aquela blasfêmia que Jesus falou? Contra o Espírito Santo? Sim, contra o Espírito Santo. Porque quando a pessoa vai dizer alguma palavra, decantalabai ou coisa do tipo assim, é como se estivesse blasfemando contra o Espírito Santo. Então você não pode falar isso porque não pode dizer nada contra aquelas línguas que são faladas dentro da denominação, que blasfema contra o Espírito Santo. Se tivesse um religioso aqui, ele estaria nos acusando de blasfema contra o Espírito Santo. Pois é, já acontece. Vamos lá, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Capítulo 12. Se nós entendermos o papel do Espírito Santo, da dispensação da igreja, o Senhor Jesus disse que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E o fruto do Espírito, está dizendo, o fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, isso é o fruto do Espírito. Mansidão, temperança, e contra essas coisas. Eu quero te mostrar um juízo de alguém que pecou contra o Espírito Santo.
blasfemou. Então, vou te mostrar de alguém que conhece e que é salvo. O que aconteceu com ele? Agora, você imagina que Deus pode fazer com o incrédulo. Vamos para Atos 5. Atos capítulo 5. Então, isso nos ajuda até mesmo para nós. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: o que encheu Satanás no teu coração para que mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes esse negócio no teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ele está dizendo novamente, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa divina da Trindade, Deus. Deus com Deus. Então aí ele diz assim: e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos eles os que ouviram. Então nós temos aqui, blasfêmia é tudo aquilo que desonra. E eu vou dizer, quantas blasfêmias? Misericórdia. Misericórdia. Aí você pergunta assim, por que não caem pessoas mortas? Porque eu acho que muitas já estão até mortas Espiritualmente. Porque nunca nasceram de novo. Aí, essa blasfêmia, um pecador sem Deus, vou falar agora de um pecador, um homem natural, não religioso. Porque todas as palavras que o homem profere, ele vai dar conta do juízo. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é alguém que tem plena consciência. Porque é quando eu tenho consciência do que eu faço. Convicção. Eu não quero esse Deus na minha vida. Estou dando um exemplo de um pecador que já chegou à conclusão de que ele precisa da salvação, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que está no inferno, ele sabe que uma eternidade o espera. Mas ele não quer. É isso mesmo que eu defini sobre a questão de blasfêmia. Exatamente. É um Resiste. ato da qual a pessoa não se arrepende daquilo, tendo a plena consciência. E essa blasfêmia não tem intercessão, meu amigo. Não tem. Não tem perdão aqui, a Bíblia diz. Ele veio para interceder, ele veio para. Se você rejeitou ele, ele é o último remédio. Pronto, aí já não tem a blasfêmia. Não tem como. Dirigir palavras ofensivas contra a divindade significa. É como você dizer, não quero você. Agora, para nós, salvos, você viu a mentira, né? Ananias mentiu. Safira mentiu. O quanto isso é importante para nós. O quanto Deus leva em conta. Nossa Senhora. A coisa é bem profunda. Correto, Edson. Pronto, sobre as questões que foi falado, bem interessante. A outra aqui, a última da outra que eu vou fazer fora que está escrito aqui. Sobre a questão se vocês creem em revelação, curas, maravilhas, essas coisas, que também a questão sobre lá em Coríntios, sobre os dons espirituais, que tem o dom da cura, o dom da fé, o dom da maravilha, não sei o quê. Tem que encaixar cada peça na sua peça. A gente chama dons sinais. Havia dons permanentes e dons temporários. Que eram os sinais. E alguns sinais e alguns dons, eles cessaram logo após o período apostólico. Por exemplo, o período apostólico, o último apóstolo foi João, lá na ilha de Patmos. Não há ministério apostólico hoje. No entanto, a gente vê apóstolo para todo lado. E, gente, pertencer à igreja de apóstolo, as pessoas dizem que não sai porque tem medo da maldição do apóstolo. Maldição de bispo, maldição para a vida inteira. Falei, não, meu filho. Apóstolo de Satanás. É de Satanás. Então, se Deus quer nos tirar, ele nos tira de lá e não existe maldição, não. Mas eu vou resumir para você. Então, nós olhamos esses dons.
ver só, acho que está em 1 Coríntios 13, não, 14 ou 12. E aí, melhorou? Tá esfriando, mas. Está passando mal? Vem. É dente? Eu vou te dar um remedinho ali, tem ali. Você fazer um pegadejo. Tá certo. Quer pegar lá, Dodge? Vou lá rapidinho, vai lendo aí. Ok. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo. Eu sei o que é isso, cara. Enquanto ele chega, eu vou ler do versículo 1 até o 11 aqui, que fala sobre a panorâmica, sobre a questão dos dons. O capítulo 12, versículo 1 até o 11, de 1 aos Coríntios. E está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo já começa logo repreendendo. Vós bem sabeis que eras gentios, algumas versões chamam pagãos, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nós temos nessa lista de dons, aqui em 1 Coríntios, é uma coisa muito interessante a gente olhar, que eu falei esses dias, eu falei, cadê vocês lá? Romanos é Deus o Pai repartindo. Aqui em Coríntios, 1 Coríntios 12, é o Espírito Santo. Em Efésios 4 é o Senhor Jesus. Quando a gente olha essa relação de dons aqui, dados naqueles dias, ainda em evidência, no período apostólico, a igreja em Corinto é a única igreja onde nós vamos ver a manifestação desses dons ainda. Diz que Corinto não faltou nenhum dom. Nenhum. Já pensou? Foi. Está mesmo escrito. Todos os dons foram dados. Ele fala lá no primeiro capítulo que nenhum dom nos faltou. Tá. Só queria que vocês olhassem uma coisa interessante. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é o Senhor, senão o Espírito Santo. Nós vamos olhar aqui essa harmonia entre essas três pessoas divinas. Mas a partir do versículo dons dados como sinais, está no versículo 9. No versículo 9. Esses dons, podemos assim pensar de caráter, aqueles sinais que autenticaram os primeiros dias da igreja e que continuaram ainda no período apostólico, nós entendemos que eles cessaram. Eles cessaram. Por causa de quê? Nós vamos agora para as epístolas e nós vamos encontrar lá na carta aos Efésios, quando o Senhor Jesus reparte os dons, não são mais mencionados. Esses dons não são mencionados mais. Você falou aí sobre maravilhas, nós falamos de cura, já falamos de cura. Eu queria só que você olhasse comigo, 2 Coríntios. Quero falar do dom de cura, né? Você crê que Paulo tinha esse dom como apóstolo? Sim. Então tá. Foi um dom dado
um sinal dado a ele para o período. Então, olha bem, capítulo 12, versículo 7. mas eu quero ler, ainda continuar lendo, o primeiro vai nos ajudar muito. Isso é interessante entender. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é visto falar. Eu queria abrir um parênteses aqui. Às vezes eu ouço, fulano foi no inferno. E pessoas vão dar testemunho e falam horrores. Nós estamos olhando um exemplo de um homem. Você vai ver o que ele vai falar mais para frente ainda. Para mim, esse exemplo. De não propagar, não falar. E ele vai dizer aqui, ó. Verso 5. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu queria destacar aqui. Paulo tem uma visão de coisas que o Senhor mostrou para ele, mas não deu a ele condições de falar sobre isso. Você não vai falar. Deu a ele um espinho na cara. Eu tenho para mim que ele tem uma enfermidade. Não nos é revelado aqui. Porque aquilo que o Espírito Santo revela, ele revela. Aquilo que não revela, ele só toca naquilo e passa. Ele orou 3 vezes. A minha graça te basta. Como entender isso? Como entender se ele podia curar outros, ele podia curar o Beltrano, até a sombra, roupa, que tocava dela curava. Os aventais, né? E agora ele não pode curar ele mesmo, ele não pode curar os seus irmãos que viajam com ele. Eu creio que está claro para nós que esse tempo da cura havia exceção. Qual é o meio hoje, Eliseu, que Deus cura? Nós não negamos isso. Nós oramos pelos enfermos, né, irmão? Nós vendemos de oração. Senhor, se for da tua vontade. É assim que se faz. Ora, para se for a vontade do Senhor, o Senhor Nós cura. temos o nosso irmão, vamos pensar com câncer, nossa irmã, outra pessoa, oramos. E confiamos que Ele é o mesmo ontem, hoje. Mas, Senhor, nós submetemos a sua vontade. É isso. Nós não somos incrédulos, de jeito nenhum. Nós só entendemos que nós não temos autoridade para falar, Senhor, eu te mando, eu te... Vem a palavra, fala. É isso, jovem. Eu te ordeno. É de uma audácia Terrível, né? terrível. Então, eu creio que esses dons, sinais extraordinários, você sabe. E para dar conclusão aí, Filipenses capítulo 2, versículo 27. E de fato esteve doente e quase à morte. Tem um irmão que estava quase doente, quase morria. Isso, porque, verso 26, né?
Isso, é mesmo, o 25 diz. Julguei, com tudo necessário, mandai-vos. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porque tive muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus, questão da oração, se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, para mim está claro. Tá claro, tá. E outra, Eliseu, falando sobre a questão do dom, né? Isso era muito magnífico, porque uma pessoa com caroço, ele vai no médico, o médico ele não tem o dom, ele tem o curso, o estudo, para poder tirar o caroço da pessoa e lançar fora, né? Então você imagine quem tem o dom precisava do curso. Não precisava. Estudar? Não precisava. Resolvia o problema, tinha o dom, fazia. Não precisava nem cortar. Né? Então tem uma mulher doente lá em Fortaleza, com 2 caroços na cabeça, depois eu dou o nome dela para os irmãos orar. E o médico falou, olha, esses caroços na cabeça aí, qualquer momento pode estourar. E o rapaz lá, ele professa fé, né? Ele é daqueles que acreditam também no dom, né? Então eu falei para o seu Zé, eu falei, ô seu Zé, o pessoal acredita que ainda existe o dom de cura, então se tem, chama. Vai lá. A pessoa, o médico já desenganou, falou que a qualquer momento ela pode morrer, ou ele pode estourar e ela pode morrer. Então vai lá e faz. Tem um dom, vai lá e faz. O médico não, nem com o curso dele, nem com toda a tecnologia avançada, ele falou, não pode tocar. É porque ele está dizendo assim, se é o dom, o dom da palavra, o dom de dar um ensinamento e tal, é o dom que você pode usar em qualquer local. Na hora que você quiser, você utiliza. O dom da cura também está limitado ao aquele que vai orar com o tipo. Então, pode ir no hospital e botar todo mundo ficar curado. Porque ele tem um dom. Não Tem um dom. É por isso que... Não falha. É um dom. Não falha. Não falha, é um dom. Por exemplo, estou aqui, falo do Evangelho, Daniel, onde você me leva, onde você quiser, eu lá eu falo, o Senhor Jesus é o Salvador, e começa a falar da Escritura, porque é um dom. Então você vai, dom de pastorear, né? Onde ele vai, ele tem aquela habilidade dada por Deus, onde tiver, não tem negócio, falhou, não deu certo, não, aqui não. Não tem isso, né? Então a pessoa tem que entender essas questões aí. Vai o irmão falando aí na Escritura e na prática também, né? Na prática também, então, então, realidade. Aqui então não precisa ninguém enfrentar filho e fazer exame. Então, É bom. Na verdade, assim, eu observo assim o seguinte, você nunca viu um desses que faz essas curas curar um corpo que está perto do seu braço, visível, né? É só coisa que está lá escondido. E o dom de cura era passar a na questão assim, de experiência própria, questão de estar doente e orar para Deus curar, aconteceu comigo. Eu estava doente, eu orei, e foi vontade dele, como na questão aqui de Epafrodito, que foi vontade de Deus, Deus curou ele. Então a pessoa que diz assim, vocês são incrédulos, não crê na cura, no dom de cura. Não, a questão é crer na questão do dom de cura e falar sobre a questão da cura é outra coisa diferente. Então, reunimos, oramos, se for a vontade do Senhor, ele cura. Acabou-se. Totalmente errado. É isso. Uma outra pergunta? Pronto, a última pergunta talvez seja mais prolongada, mas pode também ser mais resumida. Então, sobre aqui, 1 Coríntios, acho que vocês talvez se leiam assim, se baseiam aqui. 11, 1 Coríntios 11, 1 a seguir. Já sabe o que diz sobre o véu. Porque ele viu o que... cabelo, porque o cabelo, né, a Bíblia diz que foi substituído pelo véu. É bom nós dar uma... Cabelo, o quê? O cabelo é substituído pelo véu. O cabelo é o véu, o cabelo da mulher. O véu. Então, se cabelo é véu, o que você tem sobre a cabeça? O meu é um véuzinho pequeno. Então, olha para fazer um contrassenso. Se a gente ler o texto lá, todo homem que ora profetiza com o cabelo coberto. Se o cabelo é véu, o homem também tem cabelo. É um contrassenso. Agora, a língua original aqui... Grego, né? O grego. O grego, a última palavrinha, que o cabelo lhe foi dado em lugar. A palavra lá não é véu,
Peribolaion, por exemplo. É difícil a gente falar. A gente pega a palavra véu, no capítulo 11. Vamos pegar aqui direitinho. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Deixa eu olhar aqui se a palavra é peribolaion. Porque tem a outra, né? Palavra. Tem capitalux. Catacalux, né, no começo, né? É isso mesmo. Catactalux. Capitalux. É E isso. a última, a última palavra, o cabelo lhe foi dado em lugar. O cabelo, o Senhor está usando duas coisas do mundo natural. Primeiro ele fala aqui, ó, versículo 3, julgai de vós mesmos, se é decente que a mulher olha a Deus, descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então, o apóstolo está mostrando que essa cobertura que a mulher tem, seus cabelos, era uma cobertura natural. Uma cobertura que não substituía, uma cobertura sobrepondo essa cobertura no mundo espiritual. O Senhor está falando de mundo espiritual. No mundo espiritual, a gente tem que seguir a ordem lá, a ordem do assunto, do contexto. O Senhor está falando de posição, a posição que Ele estabelece agora nesse mundo espiritual. Deus, Cristo, o homem e o véu. Se nós partirmos desse princípio, a gente vai entender o véu. Aí ele está falando assim, que cada um tem um papel. Deus na criação, o Senhor Jesus na redenção, esse homem redimido agora, porque lá no Gênesis, Eva descobriu a cabeça. Espiritualmente falando. Não é que ela está aí. Não, ela descobriu a cabeça quando ela tomou a autoridade de Adão, para resolver coisas que não era dela. Então, nós vimos que a mulher foi iludida. Tá? Aí voltamos para 1 Coríntios 11. Então, nesse mundo espiritual agora, nessa dispensação da igreja, Deus estabelece uma ordem. Ele coloca cada um ali. O homem como esse cabeça, a mulher, agora debaixo dessa posição que ele estabelece, de submissão do homem. E a cobertura, o véu sobre a cabeça, ela tinha esse sentido de que essa mulher agora toma esse lugar. Não é porque ela é inferior, ela tem menos valor, não. Ela toma esse lugar voluntário, consciente. Eu vou tomar o meu lugar. Eu vou cobrir a minha cabeça. Eu vou sobrepor a minha cobertura natural, porque é uma glória. O cabelo da mulher é uma glória. E na presença de Deus, a nossa glória some. Não aparece. Não há lugar para a glória. A glória, aquela glória vai desaparecer. A única glória que aparece quando nós nos reunimos é o Senhor Jesus. Só Ele. Então a mulher, ela entendeu isso, ela cobriu a cabeça. Agora ele fala por causa de quem? Capítulo 11 fala por causa de quem? Sabe por causa? Dos anjos também. Por que será que ele está falando de anjos aqui? Você sabia que o primeiro pecado, aonde ele aconteceu? O primeiro pecado, onde sabe que ele aconteceu? Pecado? No céu. A causa do primeiro pecado foi inveja. Ele queria ser igual a Deus. Satanás levou com ele a terceira parte dos anjos do céu. Quando ele rebelou. Ele levou a terceira parte dos anjos que se tornaram demônios. Mas ficou a maior parte dos anjos do céu que estão lá, que não rebelaram, que guardaram a santidade. Eles estão olhando para a igreja agora, imagina bem, olhando e vendo a criatura, submetendo a criatura. Uma mulher se submeter à ordem humana,
debaixo de uma posição humana inferior aos olhos do mundo. Então, os anjos estão aprendendo com a igreja, nós, seres humanos, eu falo para nossas irmãs, né? Que privilégio para elas. Não pregam, não falam, mas ensina para anjos. Pensou? É profundo. Então, na cobertura, na reunião, coberta. Paulo está dizendo que o cabelo lhe foi dado em lugar de... Havia uma mantilha, a mantilha que cobria o corpo, a mantilha ela era lançada, peribolaion, é a palavra aqui no final, catactaluptos, cobertura. Peribolaion era uma mantilha lançada para o corpo. A mantilha era uma coberta que cobria. O cabelo da mulher é uma cobertura natural, no dia a dia. É isso mesmo. A minha tradução fala mantilha. É isso mesmo. Aonde ela vai, ela leva. É no lugar daquela cobertura que era usada coberta, agora é o cabelo. O natural, onde ela vai, ela leva. Quando está na reunião, é a cobertura sobre a cabeça. Sobre o natural. Natural. E uma pergunta interessante sobre essa questão, depois o Raio continuar, é que hoje o povo diz assim, mas é um cabelo da lugar. A palavra em lugar, se você for ver na língua portuguesa, em lugar, você vai perceber que não é a mesma coisa. Em lugar não é a mesma coisa. Essa palavra como, né? É como? Como, é isso mesmo. Como véu. Aquele véu que ele é usado cotidiano. Agora o cabelo ela usa. Ela tira aqui da reunião, ela continua o cabelo dela, arranca o cabelo para fora. Agora, se ela não se cobrir, raspa a cabeça. Mas é decente raspar a cabeça, então cubra algo sobre a cabeça. E outra questão assim, pessoal, por exemplo, o pai ali, o senhorzinho ali, tá de chapéu. Na questão, a pessoa que prega ou ora com a cabeça coberta, o homem, desonra Jesus Cristo. Aí muitas pessoas, em muitas denominações, ou as questões assim que acontecem, reuniões, a mulher é descoberta a cabeça e o homem é descoberto, tem vezes que cobre. Você aceitaria todos os irmãos cobrir a cabeça? Todo mundo de boné, o chapéu do salão denominacional, e as irmãs sem descobrir a cabeça do jeito que continue mesmo? Ninguém quer. O chamado pastor não vai querer ficar de chapéu lá ou com um coisa cobrindo a cabeça dele pregando em cima do púlpito. Mas as irmãs estão tudo descobertas. Essa é a questão. Porque a Bíblia diz, mas não sei o que, mas a Bíblia não diz assim. Todo homem que ora com a cabeça coberta desonra a Cristo. Então, mas ninguém quer. Não, é uma coisa antiga e tal, mas ninguém quer ficar com a cabeça coberta. Até a consciência. Os povos mais antigos, quando chegavam no local, tiravam o chapéu, se levantavam, tiravam por honra e respeito. Né? Aí você lê agora o versículo, depois desse aí que você falou, versículo 16. Mas se alguém quiser ser ambicioso, nós não temos tal costume de deixar de Deus. Nós, os apóstolos, fundamento, quem está escrevendo é apóstolo. Nós, apóstolos, não temos tal costume de que nossas irmãs fiquem descobertas. Nem nas igrejas de Deus. Nem nas demais igrejas de Deus. Lê 1 Coríntios 1 e 1. Aí diz que é para Coríntios essa doutrina. Alguns dizem mesmo, diz que é cultural, passou. Pode ler. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Vai, continua. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos com todos os que... Olha isso, com todos. Com todos. Com todos. E agora vai, continua. Com todos... Os que? todos os que invocam o nome de Em nosso todo Senhor lugar. Jesus Cristo. Em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nosso. Então, uma carta não é uma carta feita assim para os coríntios, porque alguns vão dizer que isso é questão cultural do lugar. Agora vamos para o capítulo 14, porque o apóstolo ele está dando uma sequência de ensino. O capítulo 11, o assunto não é falar, é posição. Ele não toca lá que a mulher tem que ficar calada, porque lá o assunto é posição, é submissão. Agora, quando ele chega no capítulo
14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Plural mesmo. É. Não, aí fala no plural, né? Aqui também fala. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Agora olha bem, todos nós que estamos aqui, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Então, não é essa série. Mandamentos. Então é muito sério, sabe? Enquanto a gente não tem luz nenhuma, mas o dia que a luz vem, a gente não consegue mais desobedecer. É difícil. O cara tem que escovar pelo que está escrito. É isso que A gente não consegue. eu aprendi. Então eu estou assim dando assim uma luz. A minha esposa aprendeu diferente no ambiente que ela foi criada. Mas o dia que nós começamos a estudar juntos, nós estudamos passo a passo. A cobertura, o silêncio. Eu disse a ela, eu não quero que você me obedeça. Eu quero que você obedeça o Senhor. Porque o dia que você obedecer ao Senhor, você vai ter força para dizer para seu pai. Meu sogro não tinha, ele mandava as filhas orar. Elas oravam. Mas no dia que ela entendeu que o pai dela pediu para ela orar, ela não orou. E eu tinha certeza de que ela não orou, não foi porque eu estava ali, porque ela entendeu. Que tem que explicar para ele que a mulher, ela não prega a questão de orar publicamente assim, na assembleia, reunião assembleia. Entendeu? Mas se ela for pregar o evangelho, ela pode falar. Diferente, nós somos fora desse âmbito congregacional. Fora da Não, assembleia. reunião da igreja. Não é reunião da igreja. Não está reunido. Aqui que Paulo está dizendo aqui, assim, as mulheres estejam caladas nas igrejas, nas assembleias, na reunião. A denominação Congregação Cristã do Brasil, eles cobrem, não? Mas só a única coisa. Nada mais. Nada mais, Eles não têm parâmetro de nada. É proibido proibir. Lá o negócio lá é Pode pegar à vontade. Lá pode pecar à vontade. Lá, Eles podem pegar à vontade. lá diz que até o batismo salvo, é regenerador, o batismo nas águas. Misturado com sangue, uma Lá, barata. se eles estiver batizando, se ele estiver passando lá e falar, ô, eu quero ser batizado, eles estão É bem. maçonaria. Então é assim, cabelo não é véu. Em lugar. Coerência, porque se a gente conseguir ler o texto de Coríntios 11, o homem Tem cabelo também, né? deve ter está sem cabelo. Vamos botar aqui o cabelo aqui, ó. Porque se for levar se o véu for o cabelo, nós temos que botar aqui o véu também. O véu. Se o cabelo da mulher cobre a cabeça dela, o cabelo do homem também cobre a cabeça dele. O homem também tem cabelo. Essa é a questão que tem que considerar. O irmão, como faz mais tempo assim, o irmão tem alguma experiência na questão que antigamente eu ouvi falar que a denominação apelidada erroneamente de Assembleia de Deus, as mulheres antigamente cobriam a cabeça, outras denominações. Na verdade, Com o passar do tempo. esses dias nós estávamos olhando, passou uma reportagem de um templo do catolicismo em França, que ele foi queimado. Não sei falar o nome lá. Aí esses dias eles estava tendo lá uma inauguração, as mulheres tudo com a cabeça coberta. O catolicismo humano, né? Todas com a cabeça coberta. Então, aí, o que a gente não tem nem, não estamos nem baseando nisso que a gente está vendo. Nós estamos vendo pela Escritura. Isso mesmo. Que ela é tão clara, ela é tão harmônica, porque um texto confirmando o outro. Quando Paulo chega no final do capítulo 14, final do quarto da epístola, depois de ter dado muitas instruções sobre a posição de cada um de nós sendo no corpo, depois de falar quem são os que vão falar, ele fala, a mulher não vai falar nas reuniões, vai ficar calada.
Até essa questão aí. E às vezes a pessoa, né, acha que por não falar, ele está como se ele estivesse sendo desonrado, né? Mas em certa questão é exortado a não ser mestre tão depressa, porque cairão sobre vós, né? Capítulo 3, versículo 1 de Tiago. Né? Até os homens que podem exercer esse serviço, o Senhor quer poupar. Quanto mais as mulheres. Porque, né? E considerando essa questão aí, que muitos usam esse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, essa minha versão aqui talvez não esteja tão correta quanto a original, a questão do marido. Porque alguns dizem, não, ela tem que ficar calado na questão do marido, mas a questão aqui é do homem. Meu marido está na reunião. Na questão... Não, ele é homem. É homem, isso mesmo. É homem. Então, na versão... genérico homem. Homem, é isso mesmo, homem. Só que aqui fala marido, mas a questão é homem. A tradução é correta para essa questão. Porque se não ficar contra a contradição no próprio contexto, quando fala de Adão e de Eva, que dá a comparação, né? Nessa questão. E na questão o Eliseu falou de falar lá fora, né? E eu estou até pensando mais assim, as mulheres, se tivesse as mulheres aqui, seria até bom, né? As mulheres em questão de anunciar lá fora, não para os homens, né? Não é porque Deus esteja fazendo a separação de pessoas, mas para os homens tem os homens para anunciar. A mulher anunciar lá fora para as mulheres, elas têm mais contato. Até na questão de preservar a tentação, na questão, né, do sexo oposto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando Paulo falou a Tito, quero que as mulheres mais velhas, Ensina as mais novas. na verdade, ensinem as irmãs novas. Aquele ensino ali é como aquele de Nicodemos. Não é numa plataforma individual. Uma irmã, olhando a necessidade de uma irmã nova, recém-casada, vai para casa daquela irmã. Olha, minha filha, você está falando assim, é assim. Né? Age assim. Então, ali é algo, não plataforma, não nós estamos vendo uma mulher subindo e pregando para um tanto de mulher ali, mas é em particular. Agora, fora na pregação, com certeza uma irmã vai falar com outra mulher com mais propriedade. E até nessa questão também, eu acho que está quase fechado esse quadro aqui, sobre a questão, a pessoa dá para entender mais sobre essa questão, porque hoje o povo apelida, né, coloca um título chamando de pastora, bispa e tal. E aí, essa questão, aí a mulher fica usando de ensino sobre... Tinha alguma pergunta relacionada à reunião, você falou? Era essa aí, do véu, que quando ele chegou aqui, ela falou assim, a mulher com o véu, essa aí. E talvez, eu vou falar aqui uma pergunta, que até eu criar uma situação rápida, uma hipótese que tem acontecido, eu tenho até dialogado com essa questão e nós fica assim, né, temoroso, porque a pessoa para falar, que nós estamos falando aqui, é uma coisa, quando você chega na prática, você tem que ter atenção mais na questão do que eu vou falar, que é muito delicado mesmo. A questão do casamento e divórcio. Eu vou fazer com uma hipótese, nós vamos preparando aí, na escritura, um versículo resumidamente, vamos comparar aqui duas pessoas, dois novos, eles casam, vão lá no civil, casam e tal, e de repente, dessas duas pessoas, seja o homem ou a mulher, eles creem no Senhor Jesus de todo o coração e é salvo. E ele começa a participar da reunião, coisas do tipo e tal, e a mulher não aceita. Pode ser até essas mesmas questões que acabamos de falar, ela não aceita. E aí há uma confusão grande. E aí pode ser a mulher ou o homem, aí acabam se separando. Nesse caso, nesse aspecto aqui, tá tranquilo, o homem vai ficar sem casar, né? Ou que reconcilia com o marido. Isso está na escritura da Bahia, né? Como está em 1 Coríntios, está também em Romanos e tal. Só que a questão é quando a pessoa é casada mais de uma vez,
Vamos dizer que o rapaz tem, o rapaz lá uns 40 anos, tem 3 casamentos. E no último casamento ele crê no Senhor Jesus e é salvo. O que acontece? Nesse caso ele já tem 2, 3 filhos. Já tem muito tempo na carreira. E aí ele crê no Senhor Jesus como Salvador. Nesse caso ele estava em adultério, porque a primeira e a segunda mulher ainda estavam vivos. Ele estava com a terceira mulher. Qual é a situação que a igreja, como agora ele crê no Senhor Jesus, ela deve tomar? Porque antes ele não sabia como é que era e tal, ele estava em 3 casamentos. Então nesse momento ele crê no Senhor Jesus e aí tem a mulher e tem os filhos e tem a história e tem as famílias que estão envolvidas. Há um relacionamento. Qual é o detalhe que nós devemos falar para ele? Porque não é algo que você chegava, vamos, deixa sua mulher e tal. O negócio é muito delicado. E aí, nós vamos? O Senhor Jesus é o nosso exemplo maior, supremo, na pregação, evangelista, ensinador. Não há ninguém maior que ele, em Paulo. Ele pregou para uma mulher à beira de um poço em Sicar, samaritana. Ela se interessou pelo evangelho. Ele sede, dá-me esta água. Começou com uma conversa em torno de coisas do cotidiano e de repente a coisa se alongou e subiu. Então, o Senhor está nos dando exemplo que nós podemos criar situações, conversar e de repente introduzir o Evangelho. Então, aprendemos isso. Mas quando ela se interessou pelo Evangelho, ele não fez um apelo para ela. Talvez se aquela mulher samaritana hoje, tivesse algum samaritano hoje com aquela mulher que interessasse, a primeira coisa que nós pedimos para levantar a mão, ir para frente, ajoelha aqui. A senhora vai ser membro da nossa igreja hoje, porque a senhora não vai chamar o teu marido. O verdadeiro evangelho não toca no pecado. Ele não é coberto. Ele não vai para o tapete. A nossa obrigação é falar a verdade. Se nós falarmos a verdade, a decisão é deles. Isso que eu tenho falado para mim. Agora, a aptidão para a comunhão não é. Nós não vamos resolver esses problemas. E eu creio que vamos enfrentar problemas muito maiores do que esse. Eu não chegaria para um irmão que tem uma cruz desse tamanho Grande. e falaria para ele que ele tinha que fazer isso, que tinha que largar. Não, eu não falo. Nem eu. Mas Eu falaria a verdade. Eu tinha que dizer para ele, olha, nós não temos condição de batizar o irmão e tem que botar o irmão na comunhão. Com todas as palavras, eu não cortaria a volta com ele, falaria com toda a verdade. Diz o apóstolo Paulo, não deixando de anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio. Não encobrindo nada. Nenhuma verdade encoberta. Aí, agora, são pessoas que são necessárias a serem amadas, respeitadas, ajudadas, e a gente precisa ajudá-los a carregar esse fardo tão pesado. Nesse caso, eles crendo, porque a questão é como se você misturasse treva com luz ou misturasse algo com óleo, porque eles estão em adultério, e a não ser se eles se separassem, cortassem aquele vínculo, e aí acabaria o adultério. Até eu li sobre a questão do adultério perpétuo, aquela questão que a pessoa continue no adultério e tal, crê no Senhor Jesus, no sacrifício, sabe que é um pecador, mas até a Bíblia de Provérbios diz assim, que ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Essa é uma questão muito delicada, eu sei que existem problemas muito mais difíceis que esse aqui, mas esse aqui está na categoria de cima. Trata de família, de sentimento, de coisa de tipo. Pessoas assim. Assim, agora se ele vier a crer, lógico, crer do coração, ele é o salvo. Só que, no mesmo tempo... Só que no caso que ele falou ali, né, para colocar na comunhão... Só que é complicado essa questão, porque ele vai estar praticando um sexo, mas a mulher dele não, a mulher que não é mais dele, e a Bíblia chama a questão de adultério, e os adultos não entram no reino de Deus. Essa é a questão. E aquele que confessa que sabe que é pecado. Se não é o meu caso, mas se fosse o meu caso, eu não arriscaria a minha alma por causa de uma mulher, não, de uma família. Eu sei que eu poderia chorar muito, poderia ficar muito triste, mas eu não... Só que a crença vem no primeiro lugar, né? Essa é a questão. Só que a prática continue. Se você não deixar a prática, complica. Então é por isso que eu falei que é um assunto muito delicado, que eu, particularmente, eu não queria topar de frente com um assunto desse aí, que eu falaria a verdade para ele. Vocês estão em adultério
E porque sua mulher está mais, ele fala, eu não conhecia isso, mas a palavra de Deus ela é certa, fiel e reta. Deus vai julgar o ímpio, Deus vai julgar o justo, Deus vai julgar todos. Óbvio, cada um com a sua categoria. Mas, não é porque você não conhece a lei de trânsito que você não será punido. É bem complicado a situação mesmo, mas assim, ele mencionou da mulher samaritana, né? Só que a gente acredita que ela foi salva também, só que o Senhor falou, né, 7 maridos, né, que ela... Não é teu. Ela teve 7 maridos, quer dizer, o Senhor não detalhou... Ele falou que não é teu, ou seja, ela agora tem que tomar uma decisão. Situação, como que estava, como que foi essa situação, que foi no cartório. O Senhor não é, ele falou, não é teu, ou seja, agora você tem que, ó, por exemplo, se a pessoa me der uma coisa, não é minha, eu estou com aquela coisa, não é sua não, irmão Daniel, não é sua não, eu tenho que abandonar, porque não é minha, eu vou ficar com uma coisa que não é minha. Só que ela, assim, pelo que a gente vê, ela foi salva, né? Esse é um problema, mas igual você está falando, não é fácil não, é uma situação bem complicada. Complicado. Mas assim, o que a gente vê em toda essa complicação aí, é a misericórdia de Deus. Isso. Salvar aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É aí que acho provérbio. Lá no lamaçal. Assim, a gente, os detrimentos que a vida pode nos trazer, vou dizer para você. Está falando de casamento, já pensou um homem ter relação com a sua própria madrasta? Caso Coríntios 5. Aí não sabe se esse homem era casado ou era solteiro, ninguém sabe. Não, fornicação é relação solteira. Solteiro, era solteiro, então nesse caso. Ele solteiro relacionava com a madrasta. Isso, é mesmo, fornicação. E não era prostituição, não é a mesma coisa? Não, é que a questão é quais a Aí, falava pornéia e mocheia. Mocheia é como for adultério. E pornéia é a questão é o sexo antes do casamento, né? Posteriormente. Então esse homem relacionou-se com a sua madrasta. Nem os gentios faziam isso. Paulo falou que nem entre os gentios há que se nomeie. Ele era um salvo. Tá? Aí, que o espírito seja entregue a Satanás, para que o corpo seja salvo. Não, ao contrário. Para que o corpo seja entregue Isso, o espírito seja salvo. ao contrário agora. No dia do Senhor. Então, é muito interessante esse contexto. A questão, acho que ele morrer para poder sem praticar mais e morrer para o céu. Nós vamos ter detrimentos na vida, detrimentos, perdas, que eu vou lembrar vocês de Ló. Ló, ele é um retrato de um crente salvo, mas pobre. Ele sai de Sodoma, ele consegue tirar 2 filhas que vão fazer o que com ele? Vocês sabem. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? O justo Ló. Quem é que fala dele? Pedro? Então, quando eu olho para Ló, eu vejo, meu Deus, como é que Deus pode chamar isso? Quem sou eu para dizer que falar para Deus? Não, você está errado, Deus. O justo Ló. Então tem coisas em comparação com as obras ímpias deles, ele era um justo. Só que depois, posteriormente, as mulheres fizeram aquilo com ele. Tem que entender o contexto quando ele fala lá. E enfadado da vida dissoluta daqueles homens ímpios, o justo Ló afligia a sua alma todo dia. Ou seja, dentro do contexto lá da cidade, ele era... Quando saiu para fora, a mulher atacaram coisa nele, aí aconteceu. Então, eu acredito que... essas perdas que a gente vai ter, detrimento. Então é assim, nós temos diretrizes para tratar de cada assunto e anunciar o Evangelho. Essas pessoas vão estar no contexto, precisam de ouvir o Evangelho. Com certeza. Um homem separado, um homem juntado. O Senhor falou, vocês vão pregar o Evangelho. E o Evangelho resolve questões. Que eu tenho essa interessante, o capítulo 5 de 1 Coríntios, para evitar o pecado, a questão assim, foi preciso perder o próprio corpo. Né? O corpo dele foi entregue a Satanás. Ou seja, o corpo perdeu o corpo, aí se salva menos a alma. Tem pessoas que perdem o corpo, ou seja, a vida terrena aqui para poder... Deus não penaliza mais quem ele salvou, né? Essa é a questão. Lançando no inferno. Para penalizar o corpo, né? Que está usando para o... Essa é a questão. Aí pronto, eu acho que eu deixei a mais difícil por último, né? Que essa questão aqui. Não, mas... Deu para, né? Deu para entender. Deu para entender mais ou menos. E que espero que Deus possa nos iluminar. Porque isso é essa questão. Não só aqui no Ceará, né? Não sabe? Geral, mundo inteiro. Isso é um troço que está no mundo todo. E agora nós temos uma outra prova.
Nós temos agora o lesbianismo e o homossexualismo. Isso, lesbianismo, homossexualismo. Já saiu uma Bíblia, a Bíblia de... Eu vou pegar aqui. Não é a Bíblia gay, chamada Bíblia gay? Vou falar dela também, a Bíblia que apoia o homossexualismo, coisa do tipo. Foi o que escreveu. Foi do chamado pastor gay que casou com outro homem no Rio de Janeiro. E parece que, não sei se até teve um debate na rádio, um líder religioso, coisa do tipo. Não, aí Rapaz, a questão é seríssima. como é que o irmão chama ali? José Nicásio. José Nicásio. Lá o outro lado, lá o lugar lá, é o que a gente chama de púlpito, é como o irmão fala? Plataforma, é porque a pessoa está em cima. Plataforma, né? Não fala? É isso mesmo. Interessante. Plataforma. Pois é. Tinha outra coisa aqui que para mim tá fugindo, né? Dentro desse mesmo contexto. Complicado, né? É, complicado, né? Mas Sempre eu tenho dialogado com o irmão Francisco sobre essas questões aí. E nós fica. lá nós tínhamos. Nós não pode avançar o sinal É também. essa aqui, gente, ó, Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Vocês vão ter que incluir lésbica, os homossexuais e daí por diante. Então a igreja, é isso aí que nós estamos falando, a igreja vai ter muito mais situações, porque não sei se vocês viram, foi aprovado lá no Supremo Tribunal Federal a questão dos o que vai ser considerado, tipo assim, ofensa a essas pessoas. É crime. Crime de onda, coisa do Tá? tipo assim. Tentar pregar o evangelho dessas pessoas, Vai ser complicado. crime. Crime, vai ser complicado pegar. Uma pessoa dessa chegar numa reunião e ela sofrer alguma espécie de preconceito. Eles vão considerar uma agressão verbal. Isso. Então é isso. Aí você será punido por causa disso aí. É, uma palavra deles vale por 10 nós, que eles têm apoio mesmo. É. Verdade. E que você citar a Eu vou dizer que Bíblia. é fichinha o que nós fichinha em relação ao que está por vir. É isso, essa é a questão aí. Só para terminar a questão do casamento aí, tem alguém, eu não vou falar, mas tem alguém que diga que nem todo casamento civil vem de Deus. Ou seja, nem todos os casamentos vêm de Deus. E, É o casamento que Deus estabelece lá no Éden. olha, não é, olha a questão. O povo pensa que é do cristianismo, do catolicismo. Deus estabeleceu lá no Éden, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Adão tem pai? Não, Tem mãe? não. Ele estava falando para a posteridade que viria. Isso. Naquela época não existia um cartório. Não, mas só ele já está falando assim, deixará. Deixará. E deixar o pai e a mãe e unir a mulher já é... Já é uma forma de mesmo que não tivesse o Ele cartório. está dizendo que aquilo iria perdurar por toda a humanidade. Isso mesmo. Todo homem aquele princípio vai governar. Ele está dizendo que o casamento é uma aparelho de proteção contra tudo aquilo que é imoral. Isso mesmo. Sexo fora do casamento é maldição. O sexo é bênção de Deus dentro de uma relação aonde Deus estabelece. Que esse casal vão ser um para o outro. Então estamos olhando agora, Deus estabelecendo um princípio para a humanidade. Não é para um grupo de pessoas. Isso mesmo. Agora, quanto mais eu conheço esse Deus, mais responsabilidade eu tenho, né? De fazer o certo. É. Então, casamento é linguagem universal. É. Então, nós não estamos olhando, tal país não. Deixará o homem a seu pai e sua mãe. Então, nós sabemos que quando você, por exemplo, vamos pensar que não tem cartório, mas Isso. tem o pai de cá e a mãe de cá, são testemunhas. Isso mesmo. Aí estão reunidos ali, estão lá testemunho e casados. Havia toda uma formalidade, como lá no livro de Ruth, eles foram para a porta da cidade, É chamaram ritual. os anciãos e a família uniu e lá descalçaram os sapatos e selaram. Isso mesmo. Era costume da época. Então todo casamento é proveniente do início, do princípio, como o Senhor Jesus falou no livro de Mateus, porque alguns querem considerar, se não deu certo, é caso com outro, porque não era de Deus. Essa é a chance. Essa é a chance. E alguns usam esse sofisma para tentar deixar uma brecha para, principalmente, pessoas denominacionais, pessoas que querem empresa religiosa, porque tem muitas pessoas, como o meu irmão falou, muitas pessoas que estão nesse barco. Então, não estão aceitando as denominações, vem para mim. Aqui aceita tudo, quase. É isso que eles querem dizer. Não é todo casamento é de Deus. Aí pergunta, como foi seu casamento? Não, era assim, então não era de Deus, não, vem para cá. Não, havia uma certa pessoa, tipo, pastor, que diz que o casamento dá certo.
né? Tipo assim, não precisa, como eu fui um tempo num batismo, né? A gente batizou 8 almas, né? 8 pessoas. Aí o certo pastor lá, cabeça branca, né? Aí chegou lá pro outro pastor lá e disse: foi quantas almas batizadas? Foi 8. Aí tinha uns povos que estavam só junto. Fala. Aí eu achei, não, mas por quê? Podia batizar. Onde é que está escrito na Bíblia? Que Olha, a pessoa em fornicação e prostituição no batismo. Se é número de membro e questão de dinheiro financeiro, questão do dízimo. Sim. Aí, rapaz, totalmente. Só junto. Bom, bom. Muito bom, né? Vamos aí, Dan. Está inteirando 2 horas de. Vamos fazer uma palavra de oração? Vamos orar. Nosso Deus bendito, nós nos curvamos diante da Tua presença, mais uma vez na tarde desse dia. Pai, te louvamos por criar em nós interesses verdadeiros de conhecer mais a Tua palavra, mais o Senhor. E nós lembramos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para abrir os olhos do nosso entendimento, para não só conhecer, mas obedecer, Senhor, as suas sagradas escrituras. Ó Deus, nós te damos graças pelo pai do Eliseu, por esse outro jovem, ó Deus, que está aqui. E, Senhor, nós não conhecemos as suas reais necessidades, mas o Senhor conhece. E nós pedimos ao Senhor que possa ajudá-los, possa esclarecê-los. Nós sabemos o quanto limitado nós somos, mas o quanto infinito Tu és, Senhor, em poder, em saber, em abrir os olhos deles. E o Daniel, Francisco, o Doge, o José Nicásio, e a mim também, que falou com o Senhor. Ó Deus, nós confessamos que precisamos da Tua ajuda. Precisamos, Senhor Deus, de termos um coração em que o Senhor seja entronizado, em que se curve diante do Teu senhorio. Nos ajuda, Senhor, nos dias que virão, nas provas. Nos ajuda, Deus, nas adversidades. Nos ajuda, Senhor, quando tivermos que descer para o vale. Lá no vale ter que enfrentar, Senhor, podemos dizer, todas as sortes de provas e inimigos. Nos ajuda, Deus, e nos dê poder. Poder que não foge, mas poder que enfrenta a batalha. Senhor, nós Te damos graças mais uma vez por nos ensinar. Nós oramos confiados e agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.